João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe Páscoa sem o Cordeiro. Não existe Páscoa sem o sacrifício de Cristo no Calvário. Não existe Páscoa sem o verdadeiro Cordeiro que foi imolado, que foi morto. Nós lemos hoje que, como cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro. Os judeus entendiam perfeitamente a linguagem do cordeiro quando João disse: eis o cordeiro. João capítulo 1, versículo 29, que no dia seguinte João viu Jesus que vinha a ele. E quando Jesus vinha a ele para ser batizado, ele apontou e disse: eis o cordeiro. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Irmãos, os cordeiros antigos, inclusive o cordeiro principal, que era o cordeiro da Páscoa, era apenas símbolo, era apenas um substituto temporário, até que o cordeiro humano, até que o próprio Deus se fizesse carne, até que Deus pudesse verter o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, até que Jesus pudesse efetuar a eterna e gloriosa salvação para nós. Agora, posto que a Páscoa começa lá no Egito, posto que a Páscoa aponta para o Calvário, é necessário nós agora fazermos esse paralelo entre a Páscoa e a cruz do Calvário. O momento principal em que o cordeiro é levado para o matadouro, e ele não abre a sua boca, e ele vai estar ali na cruz do Calvário durante aproximadamente 6 horas. 6 horas agonizando no Calvário, morrendo ali pelos nossos pecados. Aleluia. O evangelista Marcos, ele escreve dizendo que no capítulo 15, versículo 25, ele diz que na 3ª hora do dia, Jesus foi crucificado. A hora para os judeus, o dia para o judeu começava às 6 horas da manhã. A partir das 6 horas, das 6 às 7 era a primeira hora. Das 7 às 8 era a segunda hora. Das 8 às 9 era a terceira hora. E a palavra de Deus divide essas 6 horas de uma maneira muito clara, explicitada no texto. Não é interpretação, é texto. O texto diz isso. Marcos capítulo 15, versículo 25, que diz que na 3ª hora o crucificaram. Às 9 horas da manhã, ele foi levantado no madeiro. Ele foi crucificado. Ele foi levantado na morte. E diz a palavra de Deus que ali ele ficou. E diz a palavra de Deus que ali ele agonizava. E um outro texto vai nos dizer, depois nós vamos ler esses textos, vai nos dizer que por volta da 6ª hora, ou seja, ao meio-dia para nós, na 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra. O sol se negou, a escuridão tomou conta. E a palavra de Deus diz que as trevas perduraram até aproximadamente a hora 9ª, ou seja, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, a palavra de Deus diz que ele, num brado, ele bradou. E neste brado, quando ele diz está consumado, ele bradou, diz a palavra de Deus que ele entregou o seu espírito. Aleluia. Aleluia. E ali então a grande e gloriosa Páscoa se cumpriu. O cordeiro estava o cordeiro estava morto. Aleluia. O cordeiro havia vertido o seu sangue na cruz do Calvário. O cordeiro havia sido morto. Irmãos, a Páscoa, teologicamente, ela nos lembra alguns princípios gloriosos da Bíblia Sagrada. Um deles, o primeiro, é que não existe evangelho verdadeiro sem a obra expiatória, sem a obra da substituição, da salvação em Cristo Jesus. Ai dos pregadores, ai dos evangelistas, ai das igrejas, ai dos segmentos religiosos que não pregam a necessidade do novo nascimento. Porque o novo nascimento
é quando a pessoa se submete ao sangue do Cordeiro, é quando a pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, como ontem aqui no culto dos jovens aconteceu. Aleluia. O Espírito Santo tirou 2 jovens da cadeia e os trouxe aqui à frente. Aleluia. E outros jovens oraram por eles, e a partir daquele momento o nome desses 2 jovens, o nome deles, ou os nomes deles foram escritos no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Uma das grandes verdades é que a Páscoa aponta que não existe evangelho verdadeiro sem a obra expiatória, sem a obra substitutiva, sem a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma outra verdade gloriosa é que não existe perdão, não existe remissão de pecados, sem que a justiça que outrora tinha sido ultrajada fosse satisfeita. Era necessário haver pagamento, era necessário haver sacrifício, porque o pecado ofendeu, ultrajou a santidade de Deus. O pecado do homem, ele ofende a santidade de Deus. O homem não pode chegar diante de Deus, o homem não tem como chegar diante de Deus. Necessariamente o homem tem que estar separado de Deus. Ele já está separado de Deus nesta vida, e estará separado de Deus eternamente, que é chamado de a segunda morte. O homem está separado, o homem está separado e estará separado. Então a Páscoa nos aponta que não existe perdão de pecados sem que a justiça de Deus, que foi ofendida, que foi ultrajada, que foi insultada, a justiça de Deus seja satisfeita. E Jesus satisfez a exigência da santidade de Deus. A santidade de Deus exige a morte do pecador, e Deus então matou a Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. O que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, é algo que enche qualquer ser espiritual, qualquer ser humano, de uma responsabilidade. As pessoas não têm noção da grandeza dessa obra. Quando a gente diz que Deus matou a Jesus na cruz do Calvário, parece forte isso, e é forte. Sabe por quê? Porque Isaías diz que Deus, o Pai, aprove ao Pai moê-lo na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aleluia. Irmãos, a salvação não é gratuita. A salvação teve um preço altíssimo para Deus. Ela é gratuita para mim. Eu não preciso pagar mais. Você não precisa pagar. Mas você não precisa pagar porque você também não teria condições de pagar. O preço que Jesus pagou por nós é um preço altíssimo. É um preço divino. É um preço que nenhum ser mortal poderia pagar. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que quando um ser humano ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo, e como milhares e milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e rejeitam a palavra de Deus, as pessoas estão novamente ultrajando, novamente ofendendo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O homem precisava desesperadamente correr aos pés de Cristo, abandonar o pecado. Quantas pessoas que namoram o pecado, quantas pessoas que não conseguem servir a Jesus porque tem um xodozinho pelo vício, amam o vício, e falam assim, mas isso é uma fraqueza minha. Essa fraqueza sua te levará nas profundezas do inferno, porque você tem que amar Deus acima de tudo, a ponto de odiar essas coisas. Amém? Amém. O ser humano que não consegue virar as costas para a iniquidade, virar as costas para o mundo, virar as costas para o pecado e servir a Deus de todo o coração, esse ser humano está desprezando e rejeitando a maior e única oportunidade que Deus deu a ele para escapar da eternidade sem Deus.
A Páscoa aponta para isso, a necessidade da justiça de Deus que foi ultrajada, ser satisfeita, e para ser satisfeita, ela só poderia ser satisfeita através de um sangue imaculado, e o sangue imaculado é o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a A Deus. terceira coisa que a Páscoa nos ensina é que o homem não pode tornar-se moralmente correto. No padrão humano, as pessoas dizem, fulano de tal é uma pessoa honesta, fulano de tal é uma pessoa idônea, fulano de tal é uma pessoa que tem uma moral elevada. Mas a moralidade no conceito divino, no conceito bíblico, o homem não pode atingir. O homem não pode ser ou se tornar moralmente correto sem o supremo sacrifício de Cristo. É Cristo quem nos torna moralmente perfeitos. Aleluia. E uma quarta coisa também que a Páscoa nos lembra é de que não se pode acusar a lei de Moisés de não ter revelado o amor de Deus. Porque as pessoas sempre contrapõem a lei de Moisés com a graça. Como se a lei fosse algo terrível, algo devastador, algo contra nós. Mas a Páscoa, ela foi estabelecida pela lei de Moisés, para mostrar que Deus estava libertando o povo do Egito através da morte sacrificial daqueles cordeiros, daqueles animais. Ou seja, o amor de Deus estava sendo ali revelado em Cristo Jesus. Tipologicamente, simbolicamente apontando para aquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Não se pode acusar a lei de Deus de não ter revelado o amor de Deus, porque a lei de Deus é perfeita. E a lei de Deus aponta sim para a justiça ultrajada, mas aponta também para o Cordeiro substituto. E daqui a pouquinho, eu só estou introduzindo a mensagem. Já introduzi na primeira parte e nessa segunda. A terceira nós vamos entrar lá em Êxodo, capítulo 12. E daí nós vamos ver a particularidade, as peculiaridades, os detalhes daquela primeira Páscoa. E nós vamos ver como que aqueles detalhes se encaixam de uma maneira perfeita, de uma maneira cirurgicamente perfeita, na pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na pessoa dele. Na pessoa dele se cumpre fielmente tudo aquilo que foi prefigurado lá na Páscoa. Tudo se cumpre nele. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso substituto. Ele foi moído sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E teve um momento, irmãos, que o universo chorou. Teve um momento triste do Calvário. Teve um momento da escuridão. O momento em que os sepulcros se abriram. O momento em que houve um terremoto. E a palavra de Deus diz até mesmo que naquelas 3 últimas horas, do meio-dia às 3 da tarde, ou seja, das 6 horas, da 6ª hora à 9ª hora, terremotos. E a Bíblia diz que pedras se fenderam, sepulcros se abriram. O sol se negou naquele tempo. Sabe por quê? Porque naquele momento, na história do universo, estava acontecendo a coisa mais poderosa e bendita. Quando Deus estava moendo o seu filho, satisfazendo toda a sua justiça, derramando toda a sua ira contra o pecado e demonstrando todo o seu amor pela humanidade. Houve um teólogo que diz acertadamente que o amor de Deus e a justiça de Deus se encontraram e se beijaram uma única vez. E essa única vez foi na cruz do Calvário. Foi ali que Deus despejou toda a sua ira. E foi ali que Deus despejou também todo o seu amor. No único lugar. Porque a justiça de Deus exigia a morte do pecador. Mas Deus, sendo pleno em justiça, ele precisava e ele condenou o pecado. Não só precisava, mas Deus condenou o pecado. Está escrito
Romanos capítulo 8 diz que ele condenou o pecado na carne de Cristo. Na carne de Cristo ele cravou o pecado nosso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ama Jesus? Amém. Ou você ama o pecado? Irmãos, eu fico admirado de ver um evangelho sem cruz. Um evangelho voltado para o homem. Um evangelho que tenta explicar todas as mazelas humanas pela psicologia, pela filosofia. E a grande verdade é que o ser humano precisa voltar-se para Deus urgente. A pessoa precisa desejar o nome escrito no livro da vida. Uma pessoa que não consegue andar com Jesus por conta de algum pecado, é porque de fato ela não ama a Deus de todo o coração. Porque se ela amar a Deus de todo o coração, ela não terá espaço no seu coração para amar outra coisa. E ela andará na presença de Deus e viverá na presença de Deus. Eu fico admirado de um evangelho que não produz isso. O evangelho que é pregado mais voltado para o homem. O evangelho que coloca o homem no trono. Um evangelho que coloca o homem como defeituoso apenas. E o homem não é só defeituoso, o homem é pecaminoso. O homem, ele é gerado em pecado. A palavra de Deus diz, Paulo diz que outrora nós vivíamos e nós estávamos distantes de Deus, vivíamos em trevas e vivíamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas Deus os salvou e Deus os libertou em Cristo Jesus e nos deu vida eterna. Aleluia por isso. E glória a Deus por isso. A luz se fez trevas naquele dia. A luz se negou a brilhar. O Filho de Deus estava ali derramando a sua vida na morte. Jesus certa feita disse que ninguém poderia tirar a sua vida. Porque se Ele é a própria vida, como pode tirar aquilo que lhe é próprio? Eu gosto desses pensamentos. Amém? Nós não temos vidas em nós mesmos. Nós temos vida quando Jesus habita em nós. Aleluia. Agora Jesus não, Ele era a própria vida em pessoa. Glória a Deus. Por isso Ele podia dizer, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu mesmo a dou para depois tornar a tomá-la. Se referindo à ressurreição dos mortos, Ele poderia tomar. Mas vamos ver um momento em que tudo no universo se volta para o Calvário. E isso, irmão, sabe há quanto tempo? Há 2000 anos. Tudo se volta para o Calvário. Tudo aponta para aquele momento triste ali do Calvário. Jesus sabia o caminho do Gólgota. Jesus sabia o significado da Páscoa. Jesus estabelece na Santa Ceia, quando ele participa da última Páscoa com os seus discípulos, capítulo 26 de Mateus, cujo título está lá, a última Páscoa, a Santa Ceia. Jesus transiciona a Páscoa judaica para a Santa Ceia. E ele vai dizer, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Esse é o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão dos pecados. E ele estabelece ali. E logo após isso, então, ele vai para a batalha. Ele vai para a guerra vai se travar. Certo momento, a sua natureza humana e a sua natureza divina tiveram um conflito ali. Como homem, ele chegou a dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas naquele momento a sua natureza divina prevaleceu e a sua obediência prevaleceu. E ele diz, todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E ele esteve no centro da vontade de Deus. E é por causa deste nome, irmãos, que nós temos vida eterna. É por causa deste nome que nós não tememos a morte. Glória a Deus. É por causa deste nome que nós podemos expelir demônios. Aleluia. Os principados e as potestades nos obedecem quando nós as ordenamos em nome de Jesus que caiam por terra. Porque há poder nesse nome, há autoridade nesse nome. Esse nome está sobre todo nome, porque a guerra se travou ali e ele venceu. Glória a Deus. A batalha foi terrível, mas ele venceu. Desde as 9 horas da manhã até as 15 horas, até as 3 horas da tarde, gemendo debaixo
do juízo dos homens e também gemendo debaixo do juízo de Deus, ele vai derramar a sua vida na morte, para depois tornar a tomá-la no domingo da ressurreição, no domingo glorioso da Páscoa, quando ele se levanta dentre os mortos, e ele vive e reina para todo sempre. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus, nessa segunda parte da pregação. Diz assim o texto sagrado. Aleluia. Deus está falando no seu coração? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando ao lugar chamado Gólgota, estão comigo aí? Amém? Amém? Amém. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentando, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. E a acusação era esta: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Irmãos, até na acusação dos seus opressores, dos seus assassinos, até na acusação que eles fizeram, eles estavam falando uma verdade. Porque Jesus, de fato, é o Rei dos Judeus. Amém? Versículo 38. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Porque Jesus havia dito que o templo seria destruído, mas em 3 dias ele iria restaurá-lo, falando da sua ressurreição. E eles entenderam que era o templo de Jerusalém. E diz mais agora, veja só o versículo 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus
vendo o terremoto e as coisas que se haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até esse versículo. Irmãos, naquele momento, houve trevas sobre toda a terra, o véu se rasgou. O véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. O véu que separava a nossa comunhão com Deus. O véu que não poderia ser transposto, não poderia ser atravessado, a não ser pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Agora então, quando Jesus morre na cruz, o véu lá do templo, você imagina lá no Gólgota, ele morrendo, e lá dentro do templo, algo fenomenal acontecendo, o véu do templo se rasgando, e se rasgando de alto a baixo, significando que a partir daquele momento, o caminho estava aberto, de acesso ao trono da graça. E o véu não se rasgou de baixo para cima, não era do homem para com Deus, não era o homem tomando iniciativa, mas era Deus rasgando, era Deus rompendo com a barreira, porque a partir daquele momento, Jesus seria para nós o sumo sacerdote da nossa vida. É por isso que nós outros hoje não precisamos da intermediação de um homem, seja quem for. Pastor não é sacerdote, pastor é pastor. Amém, irmãos? Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos entrar no lugar santo pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou com seu sangue na cruz do Calvário, porque o véu se rasgou. E é interessante então essas coisas que aconteceram. Notem bem isso, houve trevas sobre a terra desde o meio-dia, 3 horas de trevas. O véu se rasgou, a terra tremeu, fenderam-se as pedras e os sepulcros se abriram naquele momento, porque ali foi a maior e mais terrível batalha. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Jesus lá na cruz, ele expôs a vergonha. Jesus não estava ali sendo envergonhado, morto, crucificado? Sim, fisicamente, diante de todos, sofrendo a ira de Deus contra o pecado, já que eu não poderia sofrer. Eu deveria sofrê-la, mas eu não poderia sofrê-la. Para eu sofrê-la, eu teria que ir para o inferno eternamente. Mas Jesus morreu a minha morte, Jesus sofreu por mim. Jesus me substituiu ali, Ele aplacou a ira de Deus contra mim, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Mas naquele momento, irmãos, enquanto Ele estava sendo crucificado, o apóstolo Paulo diz que ele expôs à vergonha todos os principados e todas as potestades, triunfando sobre o inferno, triunfando sobre os demônios, triunfando sobre o diabo, triunfando contra eles na cruz do Calvário. Sabia? A cruz do Calvário também foi um momento de triunfo. Jesus triunfando sobre o inferno. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Ali foi uma batalha. É por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura. É por isso que quem está em Cristo, o diabo não pode tocá-lo. É por isso que quem está em Cristo tem a vida eterna. É por isso que a essência do Evangelho é sacrifício. É por isso que a principal mensagem do judaísmo, do cristianismo, é a salvação em Cristo Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse disse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Pedro, o apóstolo, diz que nós não fomos comprados com ouro, ou com pedras preciosas, ou com prata, ou com qualquer outro metal precioso, mas nós fomos comprados pelo sangue de um Cordeiro imaculado. João chama ele de Cordeiro, Pedro chama ele de Cordeiro, João no Apocalipse chama ele também de Cordeiro. Êxodo capítulo 12 nós vamos ler hoje, ele também é o Cordeiro, ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas comecei a mensagem e não expus, e agora exponho de propósito o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é espargindo o sangue. Porque nesta noite Deus quer que você saia daqui tendo espargido o sangue sobre a sua vida. Porque nós vamos ver daqui a pouco nos detalhes da Páscoa que de nada adiantaria o cordeiro ser morto se eles não espargissem o sangue nos umbrais da porta. Então Deus quer que nós esparjamos, que nós
nos lavemos pelo sangue, que o sangue do Senhor Jesus esteja sobre a nossa alma, para que nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A batalha se travou na cruz. Na cruz do Calvário foi a maior de todas as batalhas. Eu fico imaginando o terremoto que aconteceu, o sol se negando a brilhar, né? O templo, né? O véu do templo se rasgando, até os homens que estavam ali, os principais que estavam ali vendo tudo isso, agora eles diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus cumpriu nele tudo que estava escrito, especialmente tudo que estava prefigurado na Páscoa judaica. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.